Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Temos aqui a transcrição de uma sessão de criação de história colaborativa. É um processo que geralmente fica nos bastidores, sabe? A fonte detalha passo a passo como foi construído um personagem do zero para um jogo de RPG de mesa, o Lobisomem, o Apocalipse, e com a ajuda do público, o que é mais legal ainda. Exato. E o fascinante é que não é só ver o personagem pronto no final. A nossa missão hoje é fazer uma engenharia reversa da criatividade. Como é que você pega regras de um jogo, uma mitologia super densa e um monte de ideia aleatória do público para criar uma figura complexa, trágica e que, acima de tudo, funcione na história. É um mergulho na mecânica de contar uma boa história mesmo. Ok, então vamos lá. Vamos abrir essa caixa. O ponto de partida foi, surpreendentemente simples. Um personagem masculino, 17 anos. E o que eu acho mais interessante é como essa escolha, que parece básica, já traz um monte de coisa junto. A fonte usa uma expressão ótima. Ele está no limiar da legalidade. Isso. E isso, logo de cara, já definiu o tom da história. Não estamos falando de um herói experiente e poderoso. Não, de jeito nenhum. Aos 17 anos, ele é, por definição, vulnerável. Ele pode ter a aparência de um adulto, as emoções de um adulto, mas a sociedade ainda o trata como uma criança em muitos aspectos, né? Exato. Essa tensão já é um motor de conflito riquíssimo. E, claro, isso torna a transformação violenta em lobisomem algo muito mais dramático. Sim, as limitações já vêm de fábrica, não precisa nem inventar. Ele não pode beber, tem restrição para dirigir, não pode assinar um contrato. E num mundo onde ele está prestes a ganhar um poder físico absurdo, essa impotência no mundo humano vira um contraste muito forte. A idade já define um arco de crescimento, né? Com certeza. Ele precisa amadurecer como pessoa e, ao mesmo tempo, aprender a lidar com a fera. E as camadas que vieram depois só aprofundaram essa vulnerabilidade. Não era só criar um adolescente problemático, genérico. Não mesmo. As sugestões foram se somando. Ele seria um músico de garagem, quase largando o ensino médio, e, o ponto crucial, viciado em drogas. O conceito fechou como um músico adolescente grunge. Isso já evoca uma imagem, uma era, um estado de espírito muito específico, sabe? E é importante ver por que isso funciona tão bem. Não são coisas aleatórias jogadas juntas. Elas constroem a imagem de alguém com uma alma criativa, que usa música para escapar, mas que, tá se afogando. As drogas são um sintoma da dor dele, né? Exato. Uma busca por fuga. Isso. Ele se torna um candidato perfeito para um evento que quebre a vida dele de vez. E esse momento chega rápido. A primeira transformação dele em lobisomem, o evento que muda tudo, acontece da pior forma possível. Uma overdose. Ele recebe o que a fonte chama de dose quente, de um traficante, e se a gente conecta os pontos, a força narrativa disso é tremenda. A transformação não é um despertar nobre, mágico. Não, é o contrário de mágico. É um evento violento, caótico, sujo, e está ligado diretamente aos hábitos autodestrutivos dele. Ele não escolheu isso, sabe? Aconteceu com ele no seu pior momento. E é aqui que a coisa fica mais interessante ainda, porque a fonte explora uma sugestão que adiciona uma camada de paranoia em tudo. A ideia de que o traficante não era qualquer um. Que ele poderia ser um agente de uma conspiração maior. Na mitologia do jogo tem uma corporação do mal, a Pentek. Isso, que representa a corrupção total. E a teoria que surgiu foi que essa corporação está ativamente caçando jovens com potencial para virar lobisomem e forçando transformações precoces e traumáticas. O que é uma jogada de mestre, em termos de roteiro. É genial, porque adiciona uma maldade externa à tragédia pessoal dele. Não foi só um acidente, um erro. Ele pode ter sido um alvo, alguém empurrou ele do penhasco. Isso muda a luta dele, que era só interna, para algo potencialmente muito maior. Dá a ele um inimigo para um dia confrontar. E as consequências imediatas são devastadoras. Ele entra numa fúria cega, no meio de uma floresta. O primo dele, que estava lá para tentar ajudar, desaparece. E o destino do primo fica totalmente ambíguo. Ele morreu? Está em coma em algum hospital?
Ou só fugiu apavorado, o corpo nunca foi encontrado? E essa ambiguidade é uma ferramenta narrativa muito mais poderosa do que uma certeza. Muda o foco do conflito. A história não é sobre um herói contra o mundo. Ainda não. É sobre um protagonista contra si mesmo, contra a incerteza do que ele fez. A culpa e a dúvida são um verdadeiro monstro. Ele só tem fragmentos de memória. Isso cria uma missão pessoal, desesperada, íntima, descobrir o que aconteceu naquela noite. Para lidar com esse trauma todo, ele faz algo que é inesperado, mas faz todo sentido. Ele se interna voluntariamente num grupo de apoio, tipo Narcóticos Anônimos. Na cabeça dele, o que aconteceu foi uma alucinação horrível por causa das drogas. E é nesse lugar, no fundo do poço, que outro lobisomem o reconhece e o apresenta para sua verdadeira família, uma matilha com o nome perfeito. O Grupo de Recuperação. A ironia aqui é fantástica, né? O lugar onde ele busca ajuda para o vício humano vira a porta de entrada para sua nova vida sobrenatural. E isso quebra totalmente o clichê do lobisomem. A matilha dele não é um bando de guerreiros alfa. É um grupo de apoio focado em lidar com demônios, tanto os literais quanto os metafóricos. Exato. E para essa matilha escolheram um totem bem curioso, o coiote. À primeira vista, parece estranho para um grupo de recuperação. Coiote não é o arquétipo do caos, da trapaça. Mas é aí que está a beleza da escolha. O coiote no folclore não é sobre maldade, é sobre sobreviver de formas não convencionais. Ele é o trapaceiro, o adaptável, o que usa a inteligência quando a força não resolve. Faz sentido. Para um personagem que é um sobrevivente por natureza e para um grupo que lida com recuperação de forma não tradicional, o coiote é o patrono perfeito. Ele não representa a destruição, mas a resiliência através do caos. É realmente impressionante a quantidade de pensamento criativo, a profundidade que se alcança num processo desses, partindo de ideias tão simples. Sem dúvida. E, sabe, existe uma percepção de que quem se dedica a esse tipo de hobby como RPG tende a ser uma pessoa mais criativa, mais inteligente e geralmente muito envolvida com leitura, com resolver problemas complexos. Esse perfil, essa capacidade de focar, de entender sistemas, de se dedicar a um objetivo, combina muito com a disciplina que a gente precisa para estudar para desafios sérios, né? É uma ótima observação. E se você é estudante e quer se preparar de verdade para provas e concursos, seja vestibular, concurso público, concurso militar, OAB ou residência médica, entre agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E falando em preparação, o personagem, o Patrick, não teve absolutamente nenhuma pro aconteceu com ele. A vida dele virou de cabeça para baixo. Mas a história não acaba no trauma. O próximo passo foi encontrar um jeito de se recuperar. E é aí que a narrativa e as regras do jogo começam a se amarrar de verdade. Exatamente. Com a história de fundo pronta, era a hora de traduzir isso para a ficha do personagem. A primeira escolha, a raça, foi a mais óbvia, hominídeo, ou seja, nascido humano. Isso reforça que o conflito central dele é conciliar a humanidade que ele conhecia com a besta que acordou dentro dele. É a âncora dele. Ele não nasceu lobo, ele se tornou um. A perspectiva dele é a de um humano tentando entender essa coisa alienígena que agora mora no corpo dele. Depois veio o augúrio, que no jogo é definido pela fase da lua na noite da primeira transformação. E aqui rolou uma daquelas coincidências que parecem roteiro pronto. No dia da gravação, a lua era crescente gibosa, que corresponde ao augúrio Galiard. E o Galiard é o bardo, o contador de histórias, o guardião das tradições. O que é simplesmente perfeito, caiu como uma luva. O conceito inicial era músico adolescente grunge. E a mecânica do jogo confirmou. Exato. Através de um fator aleatório, o jogo abraçou a narrativa e deu a ele um propósito dentro da sociedade dos lobisomens. Ele não é só um músico, ele é o músico, o contador de histórias da tribo. Mas a escolha da tribo foi, para mim, a mais genial. Depois de debaterem um pouco, chegaram nos andarilhos do asfalto.
Essa tribo é descrita como sendo de exilados, viajantes, nômades urbanos, com origem no norte da África. E essa escolha levou a uma herança única para o personagem. Ele se tornou irlandês-tunisiano. Cara, essa decisão é fantástica. É um exemplo perfeito de como a mecânica pode aprofundar um personagem. Ser um andarilho do asfalto dá a ele uma razão tribal para ser inquieto. Mas a herança irlando-tunisiana torna isso pessoal. Ele não pertence a lugar nenhum. Na Irlanda, ele é o cara com raízes tunisianas. Na Tunísia, seria o garoto irlandês. Ele está sempre entre mundos. Isso. E agora, não é só uma questão sobrenatural. É a realidade cultural e social dele. É fascinante ver como todas essas peças, algumas planejadas, outras por acaso, se encaixam para criar uma história tão rica. É uma verdadeira aula de construção de personagem. E se esse tipo de análise aprofundada, de desconstrução criativa, é algo que interessa, considere curtir e se inscrever para não perder nossas futuras conversas. Bom, com a base pronta, o próximo passo foi preencher os detalhes. Atributos, habilidades, e as decisões continuaram servindo a história. Por exemplo, em vez de investir em inteligência, a inteligência de livros, o foco foi em raciocínio e percepção, a famosa inteligência da rua, né? A capacidade de ler um ambiente, de sentir o perigo. Faz todo sentido. Total. E outra escolha que eu achei surpreendente, mas muito eficaz, foi dar a ele um atributo de aparência bem alto. A fonte menciona a imagem de um Kurt Cobain trágico. Nossa, que imagem forte. Pois é, ele não é um marginal caricato, ele é bonito, o que talvez torne a queda dele ainda mais trágica. E as habilidades seguiram a mesma lógica. Pontos em manha, lábia, sobrevivência, ferramentas para se virar, não conhecimento acadêmico. E chegamos nos dons, os poderes sobrenaturais. E as escolhas aqui, parecem ter sido feitas a dedo. O primeiro foi Bênçãos do Artífice, que dá uma habilidade com ferramentas. Para um músico que deve viver consertando o próprio violão, isso conecta o poder novo com a paixão antiga dele. É uma forma de o sobrenatural não apagar quem ele era, mas aprimorar uma parte da identidade dele. O poder serve ao personagem, não o contrário. O segundo foi Chamado da Selva, um uivo poderoso, perfeito para um músico e para o galear da matilha. O vocalista da banda. Exato. Depois, Sentir a Worm, que é a capacidade de detectar corrupção espiritual. O que faz todo sentido, né? É uma consequência direta do trauma dele. Ele foi enganado por essa corrupção, então é natural que ele desenvolva uma sensibilidade a ela. É o trauma virando ferramenta de sobrevivência. Quase como uma alergia à maldade que o vitimou. A cicatriz dele virou um sensor. Uma ótima definição. E essa ideia de transformar tragédia em poder continua na última escolha, que talvez seja a mais sombria de todas, a tal Visões de Duat. Sim, esse dom permite que ele veja fantasmas. E, considerando o mistério do primo desaparecido, isso adiciona uma camada melancólica, assustadora à visão de mundo dele. Ele já era atormentado, e agora ele literalmente vê os ecos da morte ao redor. Isso reforça demais o tom trágico e gótico da história. Então, para resumir a jornada, começamos com uma ideia simples, um garoto de 17 anos, e de forma colaborativa, essa semente virou um personagem, o Patrick, que é incrivelmente detalhado, trágico e cativante. Ele tem uma história, motivações claras e um caminho a seguir, desde a overdose na floresta até o encontro com o grupo de recuperação. E a grande lição que a gente tira disso é que regras e criatividade não são inimigas. Muito pelo contrário, uma página em branco pode paralisar, sabe? A estrutura do jogo, com as tribos, os augúrios, os dons, forneceu um andaime. E foi esse andaime que canalizou a criatividade coletiva e impediu que ela se perdesse em mil ideias. As restrições ajudaram a criar. Exatamente. As restrições, nesse caso, foram um estímulo poderoso para a criatividade. Guiaram tudo para uma narrativa coesa e impactante. O personagem foi definido por um momento de perda total de controle, uma fúria que ele mal consegue lembrar. Agora, com um grupo de apoio, com uma nova compreensão de si mesmo, a grande questão para ele não é mais o que eu sou.
A pergunta que vai guiar a história dele é como eu posso usar esse poder imenso sem me perder de novo? E, de certa forma, essa é uma pergunta que vai muito